Olá, estamos agora aqui no último dia útil da semana, sob o impacto, a sexta-feira, dia 30 de abril de 2021, sob o impacto de uma notícia terrível. O Brasil ultrapassou a marca dos 400 mil mortos por Covid-19 e não se vê nenhum indício, nenhum laivo de mudança em qualquer compromisso, em qualquer atitude que os governantes do Brasil possam adotar para que essa curva ascendente de aumento de mortes evite, produza uma terceira onda, como criticam e anunciam os especialistas. Eu quero, antes de fazer o vídeo, eu quero agradecer muito as pessoas que têm se mantido firmes aqui comigo, me acompanhando. Gostaria de fazer mais um apelo, que continuem fazendo comentários, dando likes, se gostarem, compartilhando em outras redes sociais, convidando os amigos para conhecerem um canal independente, não é um canal imparcial, não. Eu tenho um lado, o nosso lado, o lado do povo, o lado do cidadão, o lado da sociedade. Agora, eu não tenho compromisso com o governo, com a oposição, com direita, com a esquerda. O meu compromisso é com a minha inteligência, a minha experiência, a minha competência para poder continuar sendo seguido por você que me prestigia. Muito obrigado, hein? Bom, hoje eu comecei o dia vendo o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lá um comunicado à imprensa feito pela Organização Mundial da Saúde. O ministro Marcelo Queiroga mentiu muito no depoimento dele, principalmente em defesa do presidente Jair Bolsonaro, que ele chama de Jair Messias Bolsonaro. O ministro Marcelo Queiroga melhorou muito o desempenho do Ministério da Educação, pelo menos não fica defendendo publicamente cloroquina, acusando prefeitos e governadores de fazerem mal, de participarem negativamente, apoiando aí o novo coronavírus, que o capitão bate continência para ele. Agora, continua mentindo. Por exemplo, o ministro, assim, se eu tivesse estar no jornal e fazer um título do pronunciamento dele, eu abriria com o pedido, o apelo que ele fez para que os países pudessem ceder, para o Brasil comprar mais vacinas. Eu acho que o ministro está certo em fazer isso e fico muito feliz se ele conseguir. Mas se ele não conseguir, a culpa não é dele. Mas se ele não conseguir, a culpa é nossa, que temos um presidente negacionista. Afinal de contas, por exemplo, o presidente recebeu uma oferta em agosto de 2020, de 60 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech. E não comprou, naquela época, vacinas para serem entregues em dezembro, já tinha começado a vacinação e já podia até ter terminado. E a economia poderia estar voltando se tivesse terminado. Mas por causa de uma implicância dele com um tal restauração, retribuição do dinheiro que o Estado gastar com tratamento de gente que contraísse a doença mesmo tendo sido vacinada. Não existe uma proporção assim de gente que possa justificar essa teimosia, e agora o Brasil teve que ceder e está aí comemorando que recebeu 1 milhão de vacinas agora. Isso aí é aliás, o próprio ministro estava lá comemorando como um grande feito. 1 milhão de vacinas agora num país que precisa de 250 milhões de doses para imunizar toda a população. Outra coisa, por exemplo, esse pedido para
havia uma colaboração com o Brasil teve a oportunidade de entrar no tal do consórcio, Convax, né? Com 50%, e entrou com 10%. Isso significa um número bastante diferenciado. Então, até agora não chegou esse número aí de vacina, mesmo sendo tão pouco, de 10%. E aí você pode dizer, mas não adianta ser 50 ou 10 se os caras não entregam. Não deixa de ter um pouco de razão, né? Mas a verdade é que hoje nós temos pelo menos a diferença de um ministro que usa máscara, que prega o uso da máscara, a higiene das mãos com sabão e o isolamento social. Embora o presidente continue fazendo palhaçadas em termos desses assuntos, né? E ele ainda fica defendendo o presidente, mas isso é o de menos, né? O que existe realmente é que, na ocasião, né, hoje cedo, o ministro podia ter se referido aos 400 mil óbitos, que é um número bastante grave, grande, e podia ter sido uma referência, né? Uma outra observação que eu queria fazer é que o Jair Bolsonaro é um crítico feroz das organizações não governamentais. E o Estadão está dando notícia hoje que uma ONG doou 50 vezes mais do que as cestas básicas do programa de Michele Bolsonaro. Outro registro que eu queria fazer é do Centrão. O Centrão sumiu, o Centrão não está na CPI da Covid e por isso o Bolsonaro está apanhando tanto lá, né? Cadê o Centrão? O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, foi a público pedir uma aproximação com Flávio Bolsonaro, que o chamou de traidor. Pelo visto, então ele é traidor mesmo. Se ele chegou a esse ponto de praticamente pedir desculpas ao Flávio, porque traiu na composição da CPI, é porque ele traiu mesmo, né? Não sei se é verdade, mas é o que parece. Eu também gostaria de comentar que o programa de auxílio a empresas e empregados do Brasil, né, foi travado por uma discussão entre governo e Congresso que impede que as empresas e os empregados recebam auxílio do governo. Enquanto isso, o Joe Biden comemora os 100 dias iniciais do seu governo com programas trilionários, programas sociais, inclusive dando uma guinada de 180 graus em relação ao discurso ameaçador e liberal do Donald Trump, de quem o Bolsonaro e a família são patos, né? Pois hoje a rádio e televisão italiana deu uma notícia muito interessante. Eu tenho feito aqui muitas críticas à indiferença do Ministério da Educação e das Secretarias de Educação do Estado em relação à situação desesperadora que crianças e adolescentes em idade escolar estão vivendo no Brasil nessa pandemia. Na Itália, eles exigiram das escolas o uso de máscaras transparentes, o sorriso das crianças aparecer para as professoras, a criança não ter aquele estranhamento dado pela máscara de pano. Ninguém teve uma ideia dessa no Brasil. Esse ministro Milton Ribeiro ao contrário do Abraham Weintraub, seu antecessor, ele não cria muito problema, mas também não cria muitas soluções, né? A respeito de dois assuntos que eu também tenho abordado aqui, eu quero dizer que o vereador Jairo Júnior, lá do Rio de Janeiro, foi indiciado por tortura do filho da ex-mulher. Enquanto isso, eu trago também... Duas vezes. Enquanto isso, a menina Ketelém Vitória Oliveira da Rocha, de 6 anos, teve detalhada a rotina de sua tortura pela mãe e pelaquela que se diz madrasta, a namorada dela, seja lá como for, né? A mãe e a namorada submetiam, segundo a polícia e o Ministério Público,
a menina uma rotina de muitas humilhações e, sobretudo, de fome. A menina só fazia uma refeição por dia, normalmente de comidas estragadas. O dia que ela resolveu tomar o leite para da mãe e da madrasta, ela foi morta a pancadas, ficou alguns dias no hospital, mas morreu. Né? Para a promotora Érica Conceição Lopes Pinto, que assina a denúncia contra elas, as responsáveis pelo crime são Gilmara Oliveira de Farias, mãe da criança, e Brena Luane Barbosa Nunes, a namorada que a conheceu a mãe, pela internet. Né? Eu já dei aqui para vocês uma notícia da rádio e televisão italiana. Eu também vou dar uma notícia da rádio, a RAI Uno, que é a rádio de maior audiência na Itália, que noticiou que a doutrina Mitterrand foi abandonada pela França, nesse governo de Emmanuel Macron. E isso significa que 7 ex-brigadistas, ex-terroristas lá, italianos, estão presos à espera da decisão da corte francesa sobre uma possível extradição de volta à Itália. Esse é um fato talvez distante para nós, mas ele tem um ponto de conexão com um assunto brasileiro. Um desses 7 são todos pessoas idosas, tal, e um deles é o sócio do Cesare Battisti no assassinato do diretor do presídio de Udine, lá na Itália. E estavam, como esteve também o Cesare Battisti, sob a proteção do Partido Socialista Francês. Agora está discutindo se tem ou não tem prescrição do crime e se eles podem ser extraditados. Aí, numa entrevista para a rádio e televisão italiana, uma entrevista para a RAI Uno, a emissora de maior audiência na Itália, a jornalista Maria Zuppello, correspondente da Radio France lá na Itália, estava sendo interrogada sobre o caso Cesare Battisti. O Cesare Battisti, para você se atualizar, foi condenado à prisão perpétua. Está na prisão, cumprindo essa pena, mas está apelando. Ele alega, o advogado dele alega, que o grupo terrorista ao qual ele pertencia e em nome do qual ele cometeu vários crimes, não existe mais, então não tem sentido ele ser condenado à prisão perpétua. No meio da entrevista, o Brasil foi citado, porque a jornalista, a correspondente, foi muito dura em relação ao Lula e o entrevistador disse, não, mas o Lula pediu desculpas sobre a decisão que ele tomou de manter o Cesare Battisti no Brasil, no governo dele. A Maria Zuppello deu a resposta que eu também daria. O Lula disse que a culpa era toda de Tasso Genro. Primeiro, Tasso Genro era um funcionário dele, era o ministro da Justiça. Quem mandava era ele, não era o ministro da Justiça, Tasso Genro. Então isso aí é de um cinismo e de um oportunismo que foi devidamente registrado pela Maria Zuppello, que eu aqui elogio e cumprimento. Esse assunto da menina Quelene, que eu acabei de falar, vai ser um dos assuntos da minha entrevista desta semana, que vai para o ar no sábado, meio-dia e meia, com o professor Zé de Souza Martins. Essa entrevista tratará. Ela foi inspirada num texto que o professor Martins, da USP, escreveu no jornal Valor Econômico, que até o título do texto é emocionante. O menino fazendo um apelo ao pai, me deixa ficar pelo menos mais um dia. Né? E o professor Zé de Souza Martins também tem um amplo conhecimento sobre esse assunto de violência contra menores, contra crianças e adolescentes. Tem uma teoria interessante sobre a questão da família como unidade afetiva e não apenas econômica, ao contrário do que está acontecendo no Brasil hoje. Eu espero que você veja, que você vai gostar muito. O professor, além de escrever muito bem, fala magnificamente e é um sábio, um humanista, como diz o professor Modesto Carvalhosa, colega dele da USP e amigo dele, apesar de serem antípodas ideológicos. Né? No domingo, o Dois Dedos de Prosa vai ser com Gerson de Oliveira Nunes, o canhotinha de ouro da seleção, o segundo melhor jogador da Copa de 70. Também é uma entrevista emocionante, não é entrevista, um papo emocionante que terminou com o nosso chororô. O Gerson e eu choramos no fim da entrevista. E você veja,
a entrevista que você verá por quê. Então, estou esperando que você volte. Sofreu impeachment. Hein? Witzel. O Witzel acabou de sofrer o impeachment, então o governador bolsonarista Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, é agora governador definitivo do estado e quem governa o Rio, a partir desse momento, é o Flávio Bolsonaro. Então se prepare para grandes comentários aqui ao longo dos próximos 1 ano e 9 meses, né? Que é quando terminará o mandato do Cláudio Castro, já candidato à sucessão, hein? Essa decisão hoje lança a sua candidatura à sucessão. E eu... Fala, mesmo. 7-0. 7-0, hein? Ele precisava de 7 votos e perdeu por 7-0. É um placar maior do que os 7-1 da Alemanha sobre o Brasil no Mineirão. E é com esse placar que eu me despeço de você, lhe desejando uma sexta-feira, no mínimo, maneira, né, com boas notícias, com muita luta, com a proteção de Deus, que a gente está precisando muito agora, porque eu volto amanhã com a entrevista, domingo com o 2 Dedos de Prosa e para a gravação de um novo vídeo com o comentário do dia na segunda-feira. Direto ao assunto, em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas.